Olá pessoal, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e aqui mais um vídeo, sobre esses grandes levantes que ocorreram no século XVIII, Falamos já muito sobre essa nomenclatura revolução. Vimos como foi que ocorreu a Revolução Americana, que deu origem à independência dos Estados Unidos, e agora a gente vai entender como essas revoluções elas se concentraram, em outras regiões da América, tá ok? Entramos aí já no capítulo 6, principalmente vamos falar sobre as independências do Haiti e da América Espanhola. Esse vídeo vai ser voltado para a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, a escravidão abolida. É importante lembrar que antes de Haiti, como era chamada essa região, Era uma região, era chamada Colônia de São Domingos, Uma colônia aí que tinha a sua metrópole na França, Eram os franceses, foram os franceses ali, os colonizadores, Era uma colônia francesa, E aí a gente, quando começa a falar em essa relação entre metrópole e colônia, é importante a gente saber de cara que a relação entre colônia e metrópole é uma relação de exploração, E aí a gente vai perceber e já vai entender o porquê deu a revolução no Haiti, Antes de entender como surgiu essa revolução, é importante a gente saber o quê, Que o Haiti, ele foi principalmente dominado pelos franceses, colonizado pelos franceses, e que essa colonização ela vai se concentrar principalmente na exploração. Mas por quê? Porque essa colonização ela vai estar baseada principalmente no latifúndio, Principalmente no latifúndio e na mão de obra escravo, E que na região do Haiti, o que predominava era justamente a produção de açúcar, Olha, a monocultura. Era o açúcar, era o algodão, E aí, a partir dessa relação entre colônia e metrópole, uma relação de exploração, é que a população, com a chegada dos ideais revolucionários, que já estavam ocorrendo na França, na Revolução Francesa, Em 1889 vai chegar também, De alguma forma, o que estava ocorrendo na França vai se espalhar pelo mundo, E essa chegada dos ideais revolucionários vai atingir a colônia francesa de São Domingos. E aí, a população escravizada ela já vai começar a entender que a relação entre franceses e ali os habitantes da colônia vai ser uma relação de exploração. E aí a população que ali estava escravizada, ela vai se conscientizar dessa exploração, E vai começar a questionar as condições de maus tratos, a qual era submetida, a condição de escravidão. Esses escravizados, eles já vão começar a desejar ter uma liberdade, E já vão começar a entrar em confronto com a elite. A gente vai perceber, que vai haver uma pequena elite francesa, habitando ali na região do Haiti, e esses escravizados eles vão se levantar contra essa dominação francesa, E aqui esse slide ele está principalmente relacionado ao que a gente estava falando no século XVIII, Quais eram as motivações? O que estava ocorrendo no Haiti? O sistema econômico, como eu já falei, era baseado principalmente no latifúndio, na exportação desses produtos como algodão, açúcar, o gado também, e na mão de obra escrava, Então, o controle da colônia se concentrava ali nas mãos de uma pequena elite local, sabendo que essa elite era francesa,
né? E aí, com essas difusões, né, que traz o século XVIII, que é a difusão das ideias iluministas, as ideias de liberdade, de igualdade e de abolição também, né? Já que lá na Revolução Americana, eles tentaram também, buscaram essa abolição, que a gente percebeu que não foi uma abolição imediata, né? Ainda hoje, a gente vê as marcas, né? As marcas dessa luta pela igualdade nos Estados Unidos, né? E aí essa população escravizada que estava na colônia de São Domingos, eles vão começar a buscar também essa liberdade, a igualdade e também a abolição da escravidão, né? E aí é dessa forma que eles vão se levantar contra os franceses. E é importante a gente conhecer a figura desse grande líder revolucionário, né? Esse líder revolucionário que ele vai organizar aí tropas, né, dos negros escravizados contra aí os senhores, né, os proprietários das terras em São Domingos. E aí é dessa forma que a revolução ela vai dar início. Lembrando que as tropas de Napoleão Bonaparte, até então o imperador da França, eles não vão receber, né? Eles não vão receber esse levante de uma forma tranquila, né? Esse levante de uma forma amigável, né? Vai haver aí uma grande resistência das tropas francesas contra as revoltas dos escravizados na colônia de São Domingos, né? E esses escravizados começaram a receber apoio de outros setores da população da região, aí que mais tarde vai ser chamada de Haiti, né? Contra aí a dominação francesa. Eram os setores populares, eram os pobres, né? Eram os ex-escravos, eram também os escravizados, né? E aí é dessa forma que vai ser desenrolada essa luta contra a opressão francesa e também a busca por uma independência, né? E aí, em resumo, né? Em resumo, a gente vai perceber que esse movimento popular, né? Eles vão reivindicar a independência e a libertação dos escravos, ou seja, a abolição da escravatura, né? Apesar de um grande impedimento ali pelas elites coloniais, ou seja, pela grande pressão dos franceses, das tropas francesas, pelas disputas ali, pelas guerras contra essa revolução, os haitianos eles vão conseguir, apesar da dificuldade, eles vão conseguir a sua independência, né? E aí nesse ganho que na América o Haiti ele vai ser um modelo, né? Porque ele foi o único caso de um movimento revolucionário no qual eles convergiam a abolição da escravidão e a proclamação da república, né, de uma república haitiana, incluindo o massacre dos brancos vencidos, ou seja, os principais focos deles eram principalmente a abolição e a independência, né? E aí é dessa forma que vai surgir o que vocês podem encontrar aí no livro de vocês, que é o medo, né? O medo do haitianismo, né? Vocês podem encontrar principalmente aí na página 309, porque o Haiti ele vai ser o primeiro país a conseguir essa emancipação e essa abolição da escravidão, apesar da resistência, né, dos franceses, eles vão conseguir. E aí vai ser um dos únicos movimentos, né, de caráter popular e anti-escravista, né? E o haitianismo ele vai surgir como um fantasma que assombrou por décadas os senhores escravistas no continente americano, porque foi um levante principalmente escravo, né, escravizado, de povo escravizado. Então, em outras colônias da América, principalmente também, a gente vai ver que na América Portuguesa, né,
os portugueses também tinham medo de que os levantes escravos, né, eles pudessem tomar o domínio português do Brasil, né? Eles tinham medo de que ocorresse um levante de escravizados, assim como ocorreu no Haiti, né, que resultou na independência e na abolição. E na abolição da escravidão lá no Haiti, tá ok? Então, essa é um pouco sobre a Revolução e a independência do Haiti. E aí eu coloco para vocês a atividade na página 312 e 313 e também a atividade do caderno, viu? Vocês vão anotar, só são essas 3 questões, né? E a terceira questão é justamente para que vocês possam refletir um pouco sobre o que estava acontecendo tanto na América quanto na Europa, no século XVIII. A primeira questão, eu quero que vocês expliquem por que a Revolução Haitiana ela pode ser considerada uma exceção em relação ao conjunto de movimentos de independência ocorridos nas Américas, né? Qual foi a diferença aí do Haiti? E na segunda, eu quero saber como podemos caracterizar a guerra pela independência do Haiti, né? Como foi que ocorreu, né, essa guerra pela independência no Haiti? Na terceira questão, eu quero que você identifique a influência francesa nas independências, tanto nas 13 colônias, né, que a gente conheceu no primeiro vídeo, como no Haiti e na América Espanhola, que a gente vai começar a entender um pouco no próximo vídeo, tá ok, pessoal? Então, essas 2 atividades, tanto a do livro como a atividade no caderno, eu vou querer receber na data do dia 21/8. Outra coisa, atendam os prazos, vejam os vídeos.